Olá, olá, olá! No Mel Explica de hoje, eu, Melane, diretora de Criação e Inovação da Criar e Brincar, empresa que cria brinquedos, vou falar com você sobre os benefícios da brincadeira na visão dos principais, teóricos do desenvolvimento humano. Como, por exemplo, Jean Piaget. Para Jean Piaget, brincar é desenvolvimento e aprendizagem. E é a partir da ação que a criança desenvolve sobre um meio físico e social e que a criança se constrói, que a criança constrói as estruturas do pensamento. Sendo assim, diante de um conflito ou uma novidade, ela busca estratégias para compreender os problemas que surgem, se reorganizando, do mesmo modo as suas estruturas de pensamento vão possibilitando outras experiências mais complexas. A brincadeira evolui numa tendência que segue o trajeto dos jogos de exercício, construções, dos jogos simbólicos, o faz de conta, o desenho, imitações, os jogos de regras explícitas, como amarelinha, bola de gude, xadrez, dominó, etc. E a criança, ao brincar, procurando representar a realidade em que vive, depara-se com situações problemáticas que ela tenta resolver. Olha que experiência interessante, Ali que ela vai começar a treinar as resoluções de problemas. Agora, para Levi Vygotsky, o brincar atende às necessidades da criança. A brincadeira para a criança sempre age como se ela fosse maior do que a realidade, aproximando-se assim do seu potencial. O Vygotsky enfatiza que ao brincar, a criança entra em contato com as regras, com as regras da vida, tanto aquelas que ela repete do nosso mundo, do adulto, como as regras que ela própria constrói, dando sentido àquela brincadeira, que ela resolveu tá desenvolvendo. E dessa forma, das interações sociais, dos momentos de brincadeira, há diferentes possibilidades de desenvolvimento. Para teóricos da psicanálise, como Melanie Klein, quase que minha xará, as representações simbólicas possibilitam elaborações afetivas. A simbolização autoriza a criança a transferir não apenas interesses, mas também fantasias, ansiedades, a culpa, os outros objetos, além das pessoas. Essa projeção da atividade psíquica na criança permitiria que qualquer adulto tivesse acesso a esse mundo interior das crianças. Nessa perspectiva, a criança, ao brincar, ela vai estar representando, reelaborando seus medos, suas angústias, suas ansiedades e os seus desejos. Embora o preenchimento das necessidades estudados por Vygotsky, a idade da elaboração afetiva, destacada por Melanie Klein, e os princípios interativos descritos por Piaget sejam necessários e fundamentais para compreender o brincar, eles são insuficientes. Por quê? Porque é preciso também que a gente considere elementos próprios do campo sociocultural. O brincar gira em torno da cultura lúdica, que é, antes de tudo, um conjunto de procedimentos que tornam a brincadeira possível, com a incorporação de aspectos da cultura em que a criança está inserida, em que a criança vive. E a criança, o adolescente ou o adulto, ao representar uma situação, necessariamente o faz partindo das relações sentidas ou vivenciadas no ambiente e na cultura em que ele está inserido. O brincar de uma criança brasileira, de uma criança aqui no Brasil, é, portanto, diferente do brincar de uma criança de qualquer outro país. E o que nos permite entender que há raízes sociais e culturais nas diferentes formas do brincar.
Então, né, a gente pode perceber que dessa forma assimilam nas construções simbólicas as regras, os papéis sociais com os quais convivem, né, dentro da sua cultura. As crianças, ao representar conhecimento, conhecem e incorporam a realidade com a interiorização das regras, dos papéis sociais. E dessa forma a criança constrói formas imaginárias, apoiando suas próprias criações em esquemas que são os mesmos encontrados em sua trajetória cultural e de relações com os objetos, com as pessoas, e assim inclui-se a cultura. Logo podemos afirmar que os jogos e as brincadeiras preparam para a convivência social. E essa convivência social, ela pode ser muito democrática, né? Os valores próprios da convivência, do respeito, da solidariedade, se consolidam a partir dessas vivências, com jogos, brincadeiras, com as regras criadas. Fantástico, né? As funções do brincar, descritas anteriormente, justificam a sua inserção, a sua ressignificação e a sua valorização. Fazê-lo no contexto cotidiano, sem dúvida, é uma tarefa árdua e criativa, outorgada a pais, educadores, que infelizmente vêm, no entanto, né, adquirindo um status de atividade menos importante. Tem gente que pensa que brincar é perfumaria. Agora, interessante como brincar é importante. Por isso que para nós aqui da Criar e Brincar, brincar é coisa séria, é muito sério. E esse assunto faz parte do nosso curso Torne-se um Ser Brincante. Aguardem que tá vindo novidade aí. Sigam as nossas mídias sociais, curtam, né, as nossas postagens, o nosso YouTube e beijo grande. Até o próximo Mel Explica. Mande perguntas.